Fala galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo a gente vai fazer uma cópia simples do site da Spotify, fazendo com que o usuário ele entenda e crie uma vontade de poder estar assinando sua conta da Spotify. Basicamente é um site simples e direto, com uma proposta só para obter o seu Spotify Free. A gente vai ter o footer original e também a gente vai ter uma barra fixa original também do próprio site da Spotify. A gente vai ter uns efeitos hover aqui também, mas é interessante a gente compreender como funciona o CSS hoje para a gente poder estar manipulando, para a gente poder estar criando qualquer outro tipo de site simples como esse. Então é um projeto curto entre aspas, né? Porque o projeto ele vai ser um pouco extenso. Ele vai ser um pouco extenso porque eu vou estar explicando passo a passo como funciona, para vocês compreenderem muito bem e entender como funciona cada código, porque é importante a compreensão para você estar fazendo qualquer tipo de site por vocês mesmos, ok? Então bora começar a criar o nosso site simples da Spotify, bora lá. E para começarmos, vamos abrir o nosso Visual Studio Code. Eu uso esse editor de código, vão pela preferência de vocês, mas a gente vai entrar na nossa pasta e dentro da nossa pasta a gente vai ter alguns arquivos, uma pasta com os arquivos, que basicamente é a mulher de fundo, né? Que é basicamente o nosso background de fundo, e o nosso Spotify logo, a nossa logo da nossa Spotify, onde a gente vai estar manipulando esses dois arquivos para montar o nosso simples site, beleza? Bom, e fora dessa pasta de arquivos, a gente vai criar um arquivo chamado index.html. Beleza? Feito isso, a gente vai estar apertando exclamação e enter, que ele já vai criar toda uma estrutura pra gente. Eu vou no meu title e vou botar Spotify. Beleza? Feito isso, eu vou criar um link. Esse link basicamente já vai vir com Real Style Sheet e a nossa referência vai ser a nossa folha de estilo. Eu vou criar um outro arquivo chamado Style CSS, que será a nossa folha de estilo. Será basicamente toda a nossa estilização que a gente vai estar manipulando mais tarde. E no meu href, para mim estar inserindo o meu Style CSS, é só digitar Style CSS e dar um save, Ctrl S, que ele vai estar já inserido no meu HTML. Beleza, feito isso, eu vou no meu body e já vou começar a criar já uma div chamada navbar. E dentro dessa div eu vou criar uma outra div chamada navbar content. Beleza. Basicamente vai ser o nosso navbar vai ser basicamente toda essa barra de navegação que a gente tem aqui em cima no topo. Então a gente vai começar a manipular todo esse processo dessa barra de navegação, mas basicamente é só isso. Eu vou jogar ela aqui para o lado para a gente ter uma melhor visualização. E eu vou dar uma... E agora eu vou com o meu botão direito, eu vou clicar em cima do index.html e vou abrir o nosso Open with Live Server. Para quem não sabe o que é o Open with Live Server, é uma extensão do nosso Visual Studio Code que ele facilita e deixa o nosso trabalho mais fácil, né? Ele tem uma taxa de atualização mais rápida do que vocês ficar sem extensão. Então é importante que vocês instalem essa extensão que vai ajudar muito vocês. Com ele aberto, a gente já pode começar a manipular. Então, o que vai na minha barra de navegação? Vai primeiro a imagem do Spotify e vai os nomes, que é para me ajudar a baixar, inscrever-se e entrar. Então, basicamente, a gente vai começar a chamar a nossa imagem. A gente vai botar img, a gente vai colocar um src e nesse src a gente vai botar um ponto, entrar em arquivos e colocar a nossa logo. E no nosso alt a gente vai botar logo Spotify. Para quem não sabe o que é alt, basicamente quando a imagem estiver quebrada, vai aparecer para o usuário o nome logo Spotify. Então é importante que vocês coloquem isso, porque quando o usuário vê que a imagem está quebrada, ele não vai saber o que tinha ali. Então é importante vocês estarem fazendo todo esse processo. Bom,
colocado a imagem, a gente vai começar a colocar a nossa lista. A nossa lista basicamente são os nomes que estão escritos no nosso topo. Então a gente vai criar uma UL e dentro dessa UL a gente vai colocar o LI. E dentro do LI a gente vai colocar P, a nossa tag P, a nossa tag de texto, texto simples. Então agora é só a gente começar a digitar Premium e eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V 6 vezes. Premium, ajuda, baixar. E aqui eu vou colocar uma barrazinha para facilitar a nossa vida, que é essa barra de diferença, né? Essa barra onde difere de baixar de inscreva-se. Se a gente for lá no próprio Spotify, tem essa barrazinha, então é importante a gente colocar para que o usuário entenda que é uma outra área ali. Então inscreva-se e entrar. Pronto, acho que agora a gente já pode começar a manipular. Bom, eu vou agora no meu Style CSS. Opa! Eu vou agora no meu Style CSS e vou dar um reset. Basicamente esse reset é para tirar toda a estrutura já pronta que o nosso navegador já vem padrão. Então a gente vai dar um reset aqui. Padding CSS, um merging, padding 0, perdão, um merging também 0 e um box size a gente bota border box. Feito isso, a gente vai agora acessar o nosso navbar, né? Botar um ponto navbar e no nosso navbar eu vou botar um display flex. Ótimo. Depois eu vou estar mexendo no nosso navbar. A gente vai no nosso navbar de novo e agora a gente vai botar o content. E a gente vai botar também um display flex. Só que no meu navbar eu vou botar um background color, eu vou botar um CCC. Para ficar melhor a visualização para a gente poder estar manipulando. Beleza. Feito isso, eu vou só dar uma diminuída nessa logo desse nosso Spotify, para a gente estar vendo como ele está se comportando quando a gente começa a manipular. Então, para a gente acessar, a gente vai ter que acessar o nosso navbar content e depois o nosso IMG. Então, a gente vai no nosso navbar content e depois IMG. Beleza, eu vou botar um width nele de 100 px por enquanto, só pra gente estar manipulando. Beleza, ele vai ficar assim estranho, mas é só pra gente tá mexendo aqui. Beleza, eu vou no nosso navbar content, eu vou botar um width nele de 100%, para ele ocupar 100% da nossa largura. E o nosso justify content, eu vou botar space between, que é pra ficar bem separado, né? Os nossos elementos. Bom, feito isso, acho que a gente já pode estar agora entrando na nossa UL. E para a gente entrar na nossa UL, a gente vai ter que acessar o nosso navbar content, depois UL. Então vai navbar content, depois UL. Vou botar um display flex também. E e uma list style, list style, eu vou botar none, para ele tirar essas bolinhas que ficam do lado de cada palavra que a gente colocou, né? Beleza. Feito isso, agora a gente vai acessar a nossa UL e depois o nosso LI. E para a gente fazer isso, a gente vai acessar nosso navbar content, depois UL, depois LI. E agora a gente vai botar um padding nele, 0px, altura. E a largura a gente bota uns 10px. Bora botar 20px. Ótimo. Acho que tá bom, tá ótimo. Agora, no nosso navbar content, eu vou botar também um padding nele. Só que agora eu vou botar um padding de... botar 20px e uns 30px. Que é basicamente a altura e a largura. 30px é pouco, eu vou botar uns 50px. 50px ainda também continua pouco, vou botar uns 100. Acho que uns... 130 tá ótimo. 130 tá perfeito. Agora a gente vai
melhorar a situação da nossa barra, né? Então vai navbar content, o L, LI e o P. Nesse P a gente bota uma font size, eu vou botar uma font size de 25 px. 25 px é muito. Uns 20 px. 20 px já é um tamanho ideal. Um tamanho legal pra gente estar começando a manipular. E agora, galera, eu percebi aqui que a gente não colocou a nossa fonte. Basicamente eu deixei essas abas abertas aqui porque a gente vai usar essas abas para a gente estar manipulando algumas coisas. Por exemplo, a gente vai no nosso Google Fonts e dentro do nosso Google Fonts a gente vai pegar a nossa fonte Roboto. Então é só a gente selecionar os tamanhos que a gente quer. Vou selecionar vários aqui para a gente estar manipulando depois. Então vou só abrir essa partezinha aqui, o Select Families. E depois eu vou só copiar os links. Basicamente esse é o link que vai no meu HTML. Esse é o link que vai no meu CSS. Então eu vou dar uma copy. Vou entrar lá no meu index HTML. Vou entrar no meu React. E vou dar um espaço. E vou só comentar aqui. Vou colocar assim. Fontes Google. Beleza. E colo aqui embaixo. Pronto. A gente já pode usar aquela fonte Roboto em qualquer área do nosso projeto. E para a gente usar, a gente só vai dar um copy aqui. E no meu style CSS. E no meu asterístico. E colocar aqui, font family, Roboto. Caso o navegador não suporta o Roboto, ele vai jogar o sans serif. Beleza? Vou dar um Ctrl S aqui. E percebam que já deu uma alterada mais bonita, uma alterada mais... deixou o nosso projeto mais bonito. Agora eu vou dar uma diminuída aqui, vou botar um 18px. 18px é um tamanho legal. Ótimo. Feito isso, acho que a gente... deixa eu ver como é que fica aqui. Acho que a gente já pode começar... eu vou dar só uma diminuída aqui mais um pouco. Eu vou colocar aqui no nosso... cadê? Nosso... content. Botar um 180. Ótimo. 180 já é um tamanho legal. Eu vou aqui no nosso P. Eu vou botar um font weight de 500. Font weight 500 tá mais... tá legal. O tamanho tá legal. Agora a gente vai começar a colocar cor, colocar vida, né? A gente vai colocar a nossa barra de navegação um pouco cinza e um pouco transparente. Para ele ficar transparente, para a gente poder estar vendo a nossa imagem de fundo aqui atrás, mesmo que a barra de navegação esteja em cima. Então a gente vai deixar mais ou menos assim. E no meio, navbar, eu vou colocar um color para que tudo que esteja dentro dele seja branco. Então eu vou só colocar um FF aqui, pronto. Já fica basicamente tudo branco. Agora eu vou no meu LI. E no nosso LI a gente vai colocar um cursor pointer. Basicamente para ficar essa mãozinha quando a gente passar por cima dos nomes, né? Dos nomes que iriam para algum site. Beleza? Agora a gente já pode começar a colocar o nosso background. Então a gente vai lá no nosso index.html e a gente vai colocar um background. E dentro desse background a gente vai colocar uma img com src e com um alt. O src basicamente é para a gente chamar o arquivo. E eu vou chamar o arquivo a mulher. E no nosso alt eu vou botar mulher mesmo. Beleza. Feito isso, eu vou no meu background. E vou botar um widget. Background img. Perdão. Para ele acessar diretamente a nossa imagem. Eu vou botar um widget nele de 100%. Para ele ocupar totalmente a largura do nosso projeto, né? Da nossa estrutura. Ótimo. E agora que a gente já tem a moça aqui, a gente pode ir lá no nosso navbar
e colocar uma position nele de fixed. Por que position? Por que position fixed? Porque basicamente quando a gente mover o mouse, ele vai ficar fixo para o usuário. Então ele realmente não vai sumir quando a gente mover o mouse, ele vai ficar fixo. E agora que a gente percebeu um erro aqui, eu vou estar no meu navbar, vou colocar um widget nele de 100%. Pronto, basicamente ficou assim. Então é só a gente dar uma reformulada aqui. Eu vou só dar uma escurecida nessa imagem dessa mulher. Vou colocar um filter e um brightness. E nessa nossa imagem eu vou colocar um filter e vou colocar eu vou deixar a imagem um pouco mais escura, né? Vou colocar 60%. Acho que 60% é pouco, vou colocar 50%. Acho que ela fica mais ou menos... Acho que ela ficou um pouco escura demais. Vou colocar 60%. Ótimo. Bom, feito isso, a gente percebeu que a nossa barra de navegação sumiu. Então, é só a gente ir no nosso navbar e colocar um z-index. Basicamente, o z-index funciona como é que o z-index funciona. Se a gente colocar um mais 1, ele realmente aparece. É como se o z-index, caso essa nossa barra de navegação estivesse atrás de 10 imagens dessa, a gente ia colocar mais 10 para ele vir para frente de mais 10 elementos. Mas como só tem uma imagem, a gente coloca o z-index mais 1. Então basicamente é isso que o z-index funciona. Caso você queira trazer um elemento para frente, só colocar um z-index e colocar quantos elementos você quer que ele avance para frente, beleza? Bom, com isso a gente já pode estar começando a manipular, colocar agora os nomes, né? Música para todos, milhões de músicas sua escolha, obtenha seu Spotify Free. E para isso a gente vai entrar lá no nosso index.html e a gente vai colocar um showcase. Dentro desse showcase a gente vai botar um showcase content. Beleza? E agora nesse showcase content a gente vai botar um H1. Nesse H1 vai entrar o música para todos. Beleza? E embaixo desse nosso H1 a gente vai colocar uma tag P mesmo. Simples. E dentro dessa tag P a gente vai estar colocando milhões de músicas, sua escolha, papapá, beleza? E embaixo da nossa tag P a gente vai colocar um button. Obtenha seu Spotify Free. Pronto. Basicamente, o nosso toda a nossa caixinha onde o usuário vai atentar está quase pronto. É só a gente colocar ela aqui no meio. Ótimo. HTML feito, a gente vai partir lá para o nosso CSS. A gente vai chamar o normal showcase content. Na verdade, só o showcase primeiro. Eu vou colocar um display flex. E nesse display flex, eu vou estar agora chamando um showcase content. Perdão. Basicamente, agora eu vou colocar um display flex também. Display flex. E vou estar dando uma diminuída para a gente ver como vai funcionar aqui. Display flex não, perdão. Eu vou colocar no nosso showcase, eu vou colocar uma position nele de absolute. Essa position absolute basicamente significa que o elemento não faz com que o elemento não interfira no comportamento de outro elemento. E no nosso background MG, que é basicamente essa mulher de fundo aqui, a gente também tem que fazer esse processo. A gente tem que colocar uma position absolute. Só assim eles não irão interferir em nenhum deles. E basicamente é dessa forma que a gente tem que fazer para a gente estar manipulando. Então a gente vai no nosso showcase, position também é absolute. E agora a gente vai no nosso top, colocar top 50%, para ele vir aqui para baixo. Um left nele de 50%.
para ele vir aqui pro lado, só que ele ficou muito pro lado. Então a gente vai aqui no nosso transform, a gente vai botar transform, a gente vai acessar o nosso translate e colocar menos 50%, vírgula, menos 50%. Basicamente é essa forma que a gente consegue centralizar uma div bem centralizada. Então é só vocês fazerem essa cópia basicamente aqui de top, left transform, com translate menos 50% e menos 50% que vocês conseguem centralizar uma div bem centralizada. Bom, feito isso, eu vou no meu color, colocar uma color branca nele e pronto. Agora a gente vai no nosso showcase content e a gente vai colocar um test align center. E agora, deixa eu ver como a gente vai estar fazendo esse processo aqui agora. Eu vou colocar uma line edit de 30 px. 30 px é pouco, vou colocar 45. Ótimo. Agora eu vou no meu showcase content e vou acessar o meu H1. Vou colocar uma font size nele de 50 px. Ótimo. E agora eu vou novamente no meu showcase content e agora eu vou acessar o meu P. Eu vou colocar uma font size nele. Uma font size nele de, deixa eu ver, uns 20 px. 20 px tá um pouco grande, vou colocar 17. Ótimo. E no meu H1, eu vou aqui no meu margin button e vou reduzir o tamanho dele para o meu P, para ele ficar mais colado no meu P. Então, basicamente, é só a gente colocar o meu margin button e colocar menos 10 para ele dar essa reduzida. E agora que a gente já fez isso, a gente vai acessar agora o nosso showcase content e acessar o nosso button. Basicamente, showcase content e depois o nosso button. E dentro do nosso button, a gente vai colocar um padding nele. A altura eu vou botar 10 px e a largura eu vou botar 30 px. Ótimo. Uma border radius, eu vou colocar um border radius de 20 px para ele ficar com essa borda bonitinha. E uma font size, font size, eu vou botar uma font size de 20 px para ele. 20 px é um pouco grande, vou colocar 17. Ótimo. No meu padding, eu vou aumentar essa largura, vou colocar 40 px. Pronto. Ficou mais bonitinho. Meu cursor, eu vou botar pointer. Ótimo. E no meu text transform, eu vou botar uppercase. Uppercase, basicamente, no meu text transform, ele faz com que toda palavra que esteja dentro do meu elemento, ou toda frase, todo texto, ele fique em modo maiúsculo. Basicamente, tudo que tiver lá dentro vai ficar maiúsculo. Então, basicamente é isso. Eu vou tirar essa borda aqui também, né? Border, vou botar none. E vou colocar uma cor chamada 00DA0B. Basicamente essa cor de fundo que a gente vai estar usando para o nosso... uma cor verde, assim, especificamente, mais perto das cores que o Spotify usa. Então, basicamente, a gente vai estar usando esse padrão de cor para a gente estar manipulando o nosso projeto. Beleza. Feito isso, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A fonte é branca, então a gente vai colocar a fonte nossa também branca. Então eu vou botar um color hashtag FFF. Perfeito. Acho que já está praticamente tudo pronto. Mas está faltando uma parada interessante que eu vou ensinar para vocês. Eu vou no meu showcase content. Eu vou logo no meu showcase e vou colocar um filter. Um filter de drop shadow. Basicamente o drop shadow ele pega todo o elemento e toda a estrutura correta do elemento e faz uma sombra. Não é aquela sombra quadrada logo do box shadow. É uma sombra ideal para todos os elementos, independente da forma. Basicamente a gente vai colocar 0 px,
0px e o tamanho da minha sombra vai ser 10px e a cor vai ser preta. Então basicamente fica desse jeito. É uma sombra interessante para a gente estar colocando em todos os nossos projetos. É só você colocar filter e drop shadow e colocar 0px, 0px e 10px. Beleza. Feito isso, acho que a gente já pode começar a montar o nosso footer, basicamente todo o processo aqui embaixo. Então a gente vai lá no nosso index.html e vai criar uma nova div. Nessa nova div a gente vai chamar de footer e a gente vai criar uma outra div chamada footer content. Beleza. Nesse nosso footer content a gente vai criar várias URLs. A gente vai primeiro criar a nossa img, basicamente é a nossa logo, né? Vou colocar aqui logo Spotify. E depois a gente vai colocar uma URL chamada empresa, depois sobre empregos, depois outra URL e outra URL e outra URL com os nossos ícones. Então a gente vai colocar aqui, colocar uma URL, depois uma LI e na nossa LI a gente vai colocar um P. Basicamente, um P não, a gente vai colocar um H3, que é o nosso título, né? A gente vai colocar empresa. E logo abaixo a gente vai criar uma LI. E dentro dessa LI a gente vai colocar P. E dentro desse P a gente vai colocar sobre. Vou dar só um Ctrl+C, um Ctrl+V mais duas vezes aqui. E empregos. E agora para o Discord. Beleza. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Perfeito. Agora a gente vai dar só um Ctrl+C e um Ctrl+V para a gente estar fazendo as outras listas. O nosso título agora é comunidades, embaixo para artistas, desenvolvedores, agora marcas. Dá só um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui para a gente estar dando continuidade, mais duas. Investidores e fornecedores. Opa, fornecedores. Beleza. E logo ao lado a gente vai ter que dar mais um Ctrl+C, um Ctrl+V e colocar o nosso título agora como links úteis. E agora uma ajuda, vídeo da internet e aplicativo móvel grátis. E pronto. Basicamente, a gente já fez todo o processo para a gente estar manipulando. Agora só falta os ícones. E para a gente pegar esses ícones, a gente vai num site chamado Boxes Coins. E nesse Boxes Coins, a gente vai pegar os ícones que são o Facebook, o Instagram e o Twitter. E para a gente pegar esses ícones, a gente vai entrar nessa página, GitHub, e a gente vai acessar o repositório do pessoal do Boxes Coins, e a gente vai descer lá embaixo e vai copiar esse link aqui, ó. Link, stylesheet, href e o endereço que a gente pode estar trazendo os nossos ícones para o nosso projeto. Copiado, depois que a gente vem aqui em copia, a gente vai entrar no nosso index HTML e logo abaixo do nosso fontes Google, a gente vai criar uma outra parte, um outro comentário. Eu vou colocar aqui, vou colocar aqui ícones logo abaixo e vou dar só um Ctrl+C e um Ctrl+V. E pronto, a gente já pode começar a colocar todos esses ícones lá dentro do nosso projeto. A gente vai agora precisar de qual? A gente vai precisar do Facebook. Então é só a gente digitar Facebook e basicamente aparece aqui pra gente. Aí a gente vai em fonte e só clicar em cima que ele já copia.
ele copia toda essa linha de código pra gente. E agora a gente vai entrar no nosso... Opa, perdão. Eu vou ter que criar uma nova UL aqui pra gente. Eu vou dar só um Ctrl+C, um Ctrl+V. Eu vou apagar esses links úteis, essa ajuda, esse vídeo para a internet e o aplicativo móvel grátis, que a gente vai estar usando só para os ícones agora. Eu vou no nosso Facebook, vou dar um Ctrl+C e vou colocar aqui um Ctrl+V, dar um Ctrl+S. Agora a gente vai precisar do Insta, fechar aqui, Insta, o nosso fonte, dou um copy também e colo aqui. E o Twitter, basicamente TW, Twitter, e dá um copy também. E pronto, se a gente for lá no nosso projeto, eles já vão estar lá embaixo para a gente estar manipulando, para a gente estar alterando da forma que a gente achar interessante. Agora a gente vai estar entrando no nosso style CSS e a gente vai entrar agora no nosso footer. A gente vai entrar no nosso footer e vou colocar um background color nele de, deixa eu ver, 00 é muito forte. Eu vou só dar colocar aqui 11, 11, 11, 11, 11. Pronto. Basicamente, nosso 11, 11, 11 todo é uma cor assim, não muito forte, né? Mas é uma cor ideal para a gente estar manipulando. E agora, eu vou no meu footer content. Eu vou no meu footer novamente, vou colocar um color nele de FF, que é a cor branca para a gente estar manipulando. E vou colocar um display flex. No meu footer content, eu vou colocar um display flex. E vou botar um width nele de 100 px, de 100%. Aqui ele deu um erro aqui, galera. Eu acho que a gente vai ter que fazer um processo. Voltem no meu background MG e coloquem a nossa position de relative. Eu só errei basicamente, mas realmente a nossa position da nossa background IMG tem que ficar relative. Por que relative? Relative, ela respeita a delimitação dos outros elementos. Basicamente, se tiver um elemento aqui embaixo, ele não vai subir, porque o elemento aqui embaixo vai respeitar a nossa imagem. Mas já o absolute, que está no nosso showcase, ele não respeita, ele tá ligando para nada. Ele atravessa mesmo, ele fica na frente de qualquer um, então basicamente ele é o que não respeita. Então, absolute é o que não respeita ninguém. E o relative, ele respeita todo o elemento um após o outro. Beleza? Fechou? E agora bora lá manipular. Eu vou voltar no meu footer content e eu vou acessar o meu footer content novamente e vou acessar a nossa IMG para a gente estar diminuindo novamente nossa logo da nossa Spotify. E no nosso footer content IMG, basicamente a gente vai colocar um width 100%. Era 100 px, perdão, 100 px. Basicamente ele vai ficar dessa forma, mas como eu disse, a gente vai estar manipulando. Beleza. Agora eu vou no meu footer content e vou colocar um justify content space between, para eles ficarem bem separados. No nosso padding agora a gente vai colocar um 50 px e um 100 px. Como é que funciona esses 50 e 100 px? Basicamente o padding é o seguinte: quando você coloca dois comandos, ele coloca primeiro a altura e depois a largura. Então basicamente o 50 px é a altura e o 100 px vai ser a largura que vai estar o nosso elemento. Se eu colocar aqui 200 px, ele vai ficar lá embaixo, porque a altura já é diferente. Então, como eu não quero ele muito lá embaixo, eu vou colocar ele 50 px. Beleza? E agora o nosso footer content, eu vou botar um weight nele de 30 px.
para o nosso Spotify não ficar tão achatadão, né? Vou botar um 35. Pronto. Já ficou mais bonitinho. Agora eu vou no meu footer. Eu vou botar um top. Margem top. Menos 10 px. Pra ele não ficar aquela borda branca que tava, né? No começo. Antes da gente tá colocando esse margem top. Basicamente ele subiu um pouco, né? Pra tirar aquela borda branca que tava aqui. E agora a gente vai começar a estilizar o nosso footer. Então a gente vai lá no nosso footer content. Opa, footer content. O L. E no meu L, eu vou no meu list style. Vou colocar none. Pra ele tirar aquela bolinha aqui, né? E no meu footer content, novamente, eu vou acessar o footer content. E dentro do meu L, eu vou acessar o LI. E dentro do meu LI, eu vou botar um line 8, que é para cada linha ser um pouco acima de 20 px. Opa, 40 px é um tamanho ideal. O nosso line 8 funciona dessa forma, né? O tamanho de cada elemento para outro elemento. Ou o tamanho de cada frase para outra frase, ou o tamanho de cada texto para outro texto. Basicamente é assim que funciona. E no nosso LI, a gente agora vai acessar o nosso I, né? Que na verdade os nossos ícones que estão lá do lado de lá. Então a gente vai no nosso footer content, nosso UL, LI. E no nosso LI a gente vai botar uma font size de 30 px. Opa, esqueci de acessar o I, perdão galera. Font size de 30 px. 30 px, vou botar 35. Pronto. Basicamente a gente já tem todo uma estrutura praticamente já pronta. E agora só falta o nosso footer do footer, né? Na nossa partezinha de baixo, onde fica o legal, centro de privacidade, política de privacidade, cookies, sobre anúncios. Então é só a gente começar a digitar, né? Então, agora a gente vai criar uma nova div chamada footer description. Beleza? E no nosso footer description, a gente vai colocar um UL e a gente vai colocar uma LI e um P. Basicamente vai entrar o nosso legal. Vou dar só um Ctrl C e um Ctrl V para a gente começar a colocar os outros. Legal, centro de privacidade, cookies e sobre anúncios. Beleza, agora a gente vai dar um Ctrl C, um Ctrl V novamente no L e a gente vai digitar apenas o 2023 Spotify AB. A gente vai colocar um e-comercial, copy, ponto e vírgula, e colocar um 2023 Spotify AB. Beleza. Basicamente o e-copy ele vai colocar o nosso Czinho aqui, basicamente aquele C, aquele símbolo lá que a gente tem aqui, basicamente é nosso e-copy. Então é só vocês fazerem dessa forma que vocês vão ter o nosso Czinho aqui pra gente poder estar manipulando. Beleza, agora que a gente já tem o nosso footer description, a gente vai acessar ele novamente. A gente agora também vai colocar o mesmo background, nosso footer description. A gente também vai colocar um color, o mesmo color, né? A mesma letra. E agora eu vou colocar um display flex. E depois que a gente colocou o display flex, agora eu vou acessar a nossa UL, footer description, UL e um display flex novamente. E agora que a gente já colocou um display flex, eu vou no nosso footer description
E vou colocar um justify content space between para ele separar os nossos elementos. E agora que a gente já separou os nossos elementos, eu vou no list style, vou colocar none. Perfeito. Agora que a gente já colocou, a gente já fez quase todo o processo, eu vou colocar um padding nele de, vamos supor, de 40 px. 40 px, opa, 40 px é pouco, 60 px. 60 px e 100 px. Perfeito? Ótimo. Agora que a gente já fez todo esse processo, a gente vai acessar as nossas LIs, para a gente estar separando as nossas frases. A gente vai no nosso footer, description, o L, depois LI. Agora a gente vai colocar um padding. O padding nele de 0 px, altura 0, e a nossa largura de 10 px. Ele vai dar uma separada. Vou colocar aqui 15 para ficar melhor. Pronto. Perfeito. Eu vou colocar uma font size nele. Uma font size nele de 13 px. 13 px. O color. Vou colocar um color nele. Um cinza. Não muito cinza. Só um pouco. Pronto. Basicamente ficou dessa forma. E vou colocar um cursor point também. Perfeito. Basicamente está praticamente pronto o nosso projeto. E agora é só a gente dar uma estilizada, fazer com que o nosso projeto fique um pouco aparente, aparentemente um pouco bonito. E para isso a gente vai fazer alguns processos aqui que são interessantes vocês aprenderem. Agora a gente vai nos nossos ícones. A gente vai acessar o nosso footer content. Só voltar aqui. Footer content. O L, LI e o ícone. Para a gente tá fazendo com que os nossos ícones fiquem do lado do outro, a gente vai ter que colocar o display flex especificamente dentro dessa UL. E como a gente faz com que o display flex fique especificamente dentro dessa UL e não em todas as ULs? Basicamente a gente vai ter que entrar no nosso footer de content, colocar a nossa UL e colocar NTH Shield. Como funciona esse NTH Shield? Ele vai selecionar apenas o elemento que a gente digitar, o número do elemento que a gente digitar aqui dentro. Se eu digitei 4, ele vai escolher o quarto elemento. Basicamente, o nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto elemento. O nosso quarto elemento é onde estão os nossos ícones. Então, basicamente, o nosso footer content, o L, NT Shield, será basicamente a alteração específica dos nossos ícones. Então, eu vou colocar um display flex. Basicamente, opa, perdão galera, eu fiz uma parada errada aqui, eu acidentalmente não contei corretamente. Basicamente é 0, 1, 2. Basicamente eu não contei corretamente. Não é o número 4, e sim o número 5, né? Que é basicamente 1, 2, 3, 4, 5. Basicamente o nosso quinto é o L do nosso footer content, que a gente vai estar colocando um do lado do outro. Beleza. Feito isso, agora a gente pode sim tá alterando, tá fazendo todo o processo, uma estilização mais bonita, a nossa animação, o nosso hover, quando a gente passar por cima dos nosso inscreva-se, do nosso entrar, ele fica um pouquinho assim verde, um pouquinho atraente para a gente estar manipulando. E para isso a gente vai entrar no nosso CSS, a gente bora começar a manipular um pouco o botão, né? E para isso a gente vai no nosso Showcase Button, eu vou dar só um Ctrl C
e um Ctrl V, eu vou colocar um hover. Dois pontos, hover. Como funciona esse hover? Basicamente, quando eu passar o mouse em cima do botão, ele vai executar essa função. Eu vou colocar a mesma coisa que eu coloquei no meu showcase, que é o Filter Drop Sheldon, que eu já tinha explicado para vocês como funciona. Eu vou só agora copiar essa mesma cor e colocar aqui. E pronto. Quando eu passar o mouse por cima, ele vai estar com a sombra da mesma cor que está o botão. Então basicamente ele vai dar esse hover, essa animação um pouco mais bonita quando eu passar o mouse por cima. E beleza. Agora que a gente já fez todo esse processo, eu quero que ele dê um pouco de escala. Que ele fique um pouco maior. Então basicamente eu vou colocar aqui um transform scale 1.1. Beleza. Quando eu passar o mouse em cima, ele vai dar um pouco de escala. Mas ele está dando um pouco de escala muito rápido. Então eu vou colocar um pouco de transition. Transition 0.4 segundos. Então basicamente quando eu passar o mouse por cima, ele vai ter essa transição de 0.4 segundos. Quando eu tirar, ele vai estar novamente tendo aquela animação muito rápida. Então eu vou trazer novamente uma transition, só que para o meu botão original. Basicamente, quando eu passar o mouse por cima, ele vai passar essa transição para cá. E quando eu tirar o mouse, ele vai passar essa transição novamente para cá. Então a transição vai estar tecnicamente bonita aos olhos do usuário. Quando a gente passar o Obtain seu Spotify Free por cima, ele vai ter aquela transição de 0.4 segundos. E quando tirar, ele vai ter novamente essa transição de 0.4 segundos. É um comandozinho legal para vocês estarem compreendendo, para vocês estar compreendendo como funciona a transition. E agora para a gente ter essa animaçãozinha que ele fica piscando, basicamente a gente vai entrar no nosso style e logo abaixo do nosso Showcase Content Button Hover, a gente vai colocar uma arroba e vai colocar um nomezinho chamado Keyframes. Vou mostrar para vocês como funciona esse Keyframes. Eu vou chamar esse Keyframes de, sei lá, button barra underline animation. Beleza. E nesse animation, ele vai ter três comandos: 0%, 50% e 100%. Beleza. Quando o meu elemento estiver em 0%, ele vai executar um comando. Quando ele estiver em 50%, ele vai executar um comando. E quando ele estiver em 100%, ele vai executar outro comando. E qual comando vai ser esse? Vai ser o comando de sombra, né? Que ele vai dar aquela sombra de verde e vai sumir essa sombra de verde. Então, basicamente, a gente vai colocar essa mesma sombra aqui no nosso 0%, no nosso 50% e no nosso 100%. A única coisa que a gente vai mudar é o tamanho da nossa sombra. Então, basicamente, quando ele estiver em 0%, a gente vai deixar 0px. Quando ele estiver em 50%, ele vai estar em 10px. E quando ele estiver em 100%, ele vai voltar para 0px. Perfeito. Feito isso, já está pronto o nosso comando. E para a gente usar no nosso button, a gente vai no nosso Showcase Button, nosso Showcase Content Button, e a gente vai colocar um Animation, e a gente vai colocar 2S. 2S são a duração de 2 segundos que vai durar a nossa Animation Button. Depois de ter colocado 2 segundos, a gente vai colocar o nome da animação, Animation Button. A gente vai colocar um EASE para a animação ficar um pouco mais atrativa e Infinity. Basicamente, ele vai estar rodando infinitamente esse nosso comando. Percebam que em 2 segundos ele faz esse comando. 0%, 10px, 0px, 0px, 10px, 0px. Ele vai ficar fazendo esse loop infinitamente. Então, basicamente, o nosso keyframes funciona dessa forma.
Então, quando o usuário chegar, ele vai basicamente ter atenção específica no botão para obter o seu Spotify Free. Então, essa é uma jogada, né, que muitas vezes alguns sites fazem para chamar a atenção do usuário. Beleza. Feito isso, eu quero um pouco de animação quando eu passar o mouse por cima de alguns nomes. Basicamente, aqui no Premium, ajudar, baixar, inscreva-se. Como é que eu faço? Vamos lá. A gente vai identificar onde estão essas letras e a gente vai estar acessando elas. A gente vai lá no nosso index.html, procurar navbar content, tá no nosso navbar content, tá no nossa UL, LIP, navbar content, UL, LIP. Pronto. Depois que a gente achou as palavras que a gente quer manipular, a gente vai copiar e colocar 2 pontos, hover. Quando eu passar o mouse por cima, ele vai executar um comando. Eu vou colocar uma color nele de 00DA0B. Pronto. Quando eu passar o mouse por cima, ele vai ter esse hover, né? Essa transformação do branco por verde. E para mim ter aquela transição, eu vou colocar uma transition de 0.4 segundos. Vou colocar aqui também no meu P. Pronto. Ó. Então, quando eu passar o mouse por cima, ele vai ter essa alteração do branco para o verde, não diretamente, mas com 0.4 segundos de transição de uma cor para outra. Perfeito? Ah, mas eu quero colocar um pouco dessa sombra também, né? Então é só a gente pegar, colocar o nosso filter Drop Shadow, copiar para o nosso hover e colar a nossa cor, né? Aqui dentro. Então, basicamente, quando a gente passar o mouse por cima, ele vai ter essa sombrazinha quando a gente for escolher alguma frase. Beleza. Mas agora eu quero que ele esteja aqui também no meu sobre empregos para o Discord. Bom, a gente faz da mesma forma, a gente vai lá no nosso footer. E no nosso footer content, a gente vai acessar o LIP. Footer content, o LI. Cadê o P? Cadê o P? O LI, o L, footer content, aqui, o LI, P. E no nosso P eu vou colocar um hover, beleza? E é só a gente copiar a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Color, Transition, Filter, Drop Shadow. A gente vai no nosso footer content, o LLP hover, e só colar aqui dentro. E pronto. Basicamente está dessa forma, né? Quando a gente passar o mouse por cima, ele também vai estar aqui no nosso, a mesma coisa aqui na nossa barra de navegação. Eu vou colocar um cursor pointer. Pronto. Basicamente, quando a gente passar o mouse por cima, ele vai ter um cursor pointer em cima dos links que seriam tecnicamente outros links. E a gente pode fazer a mesma coisa para os nossos links. Então, é só a gente fazer a mesma coisa para os nossos links, colocar um hover e fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V. Pronto. Quando a gente passar o mouse por cima, a gente vai ter uma transição do branco para o verde. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do projeto, né? Espero que vocês tenham curtido esse projeto, um projeto simples, prático e fácil para vocês estarem copiando outros projetos, copiando outros sites de uma forma mais simples. Vocês forem perceber, o footer é praticamente o mesmo, a navbar praticamente a mesma, só que aqui no nosso Spotify ele não fica fixo. Então é isso, galera. Existem milhões de sites que são basicamente dessa forma. Programadores experientes fazem dessa forma também. Então, um site simples, prático e fácil para vocês aprenderem e
e estarem copiando outros sites também de forma mais dinâmica. Acho que o conhecimento aqui foi bem específico e ideal para vocês estarem criando outros projetos. E espero que vocês tenham gostado, né? Minha didática não foi muito, minha didática não é das melhores, mas espero melhorar muito. E com a ajuda de vocês, eu vou estar trazendo mais conteúdo aqui para o canal, na verdade. Então é isso, galera. Falou e tenha um ótimo dia, ou uma ótima tarde, ou uma ótima noite. Valeu!